Pessoal, tem um presente para vocês no final da palestra, e como eu carreguei esse presente amanhã bem cedo, antes de vir, na hora de colocar no carro, se eu colocasse a camisa aqui, ia estar macetada, porque o negócio ficou um pouquinho pesado, mas depois, no final, vocês vão receber. Prazer estar aqui com vocês, prazer enorme estar aqui com vocês. Denis, realmente eu acho que é o Renan ali, com algum... Como é que é o nome disso aí? Sei lá que porra, é um filtro dos bons ali, porque eu acho que eu estou 10, 15 anos mais novo ali. Deixa eu colocar, eu estou aprendendo com o meu mestre, inclusive, mais uma coisa sobre a camiseta, viu, Ivan, é o seguinte, cara, tem uma orientação dos especialistas aqui, ó, que você nunca dê uma palestra com nada escrito, a camisa tem que ser lisa, tá certo, professor? Certo ou não? É isso, né? Aí, ó, tá vendo? Exatamente, a atenção tem que estar focada no conteúdo e na comunicação. Pessoal, prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu me sinto um peixe fora d'água. Quando o Arthur me ligou e falou, escuta, ó, você vai falar no próximo encontro. Eu falei, Arthur, você ligou para o Fábio errado, eu acho que é o Liana que você está querendo falar, não sou eu. Não, é você mesmo. Eu falei, cara, eu acho que não sou eu a pessoa para falar. Eu me sinto um baita aprendiz aqui com vocês, desde os primeiros encontros. Eu participo desde quando isso começou de maneira bem pequena, antes do ano passado, ano retrasado, na casa do Arthur. A gente fazia um encontro com 5 pessoas, eu estava lá achando um monte de coisa, acreditando num monte de coisa, e que isso vem, obviamente, despencando, né? Esses paradigmas antigos vêm sendo quebrados na minha cabeça, e muito em função da presença, né, do conteúdo de vocês. Eu tenho aprendido demais com isso. Eu já tenho uma certa idade, tenho uma história aí profissional, estou há 35 anos atuando, não está indo, né? E eu acho que essa frase para mim resume muito o que eu estou vivendo nesses últimos tempos, né? A gente já sabe a lição, mas na verdade a gente não sabe nada, a gente está sempre aprendendo, e eu tenho uma energia para aprender, eu estou disposto, disposição não falta, eu quero escutar as pessoas, eu acho que a gente aprende, se a gente aprende com um bebê, né? Quem é pai, quem é mãe, quem é avô, quem é avó, a gente aprende diariamente com bebês, a gente precisa saber e ter humildade para aprender com todas as gerações, com todas as pessoas, com todos os erros. Eu acho que esse é um ponto fundamental que a gente tem que olhar. E eu, no meu tema aqui, quero voltar aqui, dá para voltar aqui? Não, dá para voltar aqui? Cadê o tema aqui? Cadê o tema? O tema. Então, isso, obrigado, porque não rolou aqui, mas tá bom. Não, mas tá. Não, é vídeo? Porra, não sabia, muito mais, tá vendo? É outro nível, cara, eu sou raiz, não tem, meu PowerPoint. Como vencemos 2 crises que quase, na verdade, elas acabaram com as empresas, e é isso que o Arthur me pediu para falar, porque ele viu a gente passar aí uma fase danada, né, do negócio. Eu vou falar para vocês rapidamente. Eu vou falar de 3 negócios que a gente tem, 3 negócios, tá? O primeiro é uma empresa de consultoria que já existe há 30 anos, a gente atua com academias de ginástica e com estúdios, né? Nós levamos soluções para essas empresas. E a gente faz isso há bastante tempo. Obviamente, antigamente, sempre de maneira presencial, física, presencialmente ali. Aí, já há alguns anos antes da pandemia, o modelo híbrido vem tomando conta, né, e isso se fortaleceu mais ainda. Nós atuamos no mercado levando mentorias, consultorias, e hoje, nos últimos tempos, aí um novo negócio apareceu, que é um conselheiro. Eu faço parte do conselho de algumas redes, né? E isso é um modelo bacana, uma coisa que me agrada muito. Eu estou nesse setor há muitos anos, a gente trabalha com isso há muito tempo. E o que mais a gente aprende com isso é que o Brasil é um mundo à parte, né? Tem várias culturas diferentes. Eu tive que aprender a ser água para me adaptar à realidade, né, da cultura local ou da cultura de cada empresário que eu atendo, para poder
gerar solução, para gerar a contribuição para que essas pessoas tenham, nas suas empresas, melhores resultados. Né? O nosso negócio é principal, a gente atua, para vocês terem uma ideia, assim, o mercado hoje está dividido em três níveis. O nível low cost, como o modelo Smart Fit, Blue Fit, Cell Fit, que é o modelo low cost. Aí tem o modelo Mid Market e o modelo Premium. Isso para estúdio, para academia, para tudo que vocês imaginam de centros de prática de exercício físico. Né? E o ponto em questão é que a gente atende academias de Mid Market e Premium. O nosso foco sempre foi isso. Com uma especialidade em redes. O nosso negócio é crescer em redes. Né? Eu tenho uma academia que não quer crescer em rede, que são só, na verdade, duas. Né? Até querem, mas hoje não estão prontas para crescer em redes. Eles precisam se reestruturar, se organizar, né? Mas a maioria dos nossos clientes, a grande parte dos nossos clientes, ao longo da história, é crescimento em rede. E a gente se especializou em gestão em rede. Tem detalhes muito específicos para você crescer em rede. Para a gente entender, o mercado de academias no Brasil é o segundo maior mercado do mundo em número de academias, é o 10º mercado em faturamento e o 7º mercado em pessoas praticando exercício físico. E, ao mesmo tempo que é o 7º mercado de pessoas praticando exercício físico, nós temos uma população sedentária gigantesca. Então, tem um potencial enorme de crescimento no nosso país. Tá certo? Enquanto a gente tem uma penetração de praticamente 20% nos Estados Unidos, que é o país com maior índice de obesidade no mundo, nós, disputando o segundo lugar de obesidade no mundo com o México, né, somos o segundo maior em número de academias, a gente tem um potencial porque a nossa penetração ainda está perto de só 5%. Ou seja, tem muita gente entrando nesse setor, investindo nesse setor, para criar cada vez mais oportunidades. Oportunidades, a gente pode entender essas oportunidades de várias maneiras. Mas voltando ao meu negócio, quando chegou a pandemia, o que aconteceu? Parou tudo. E a gente parou antes dos clientes pararem. E aí a gente teve uma proatividade importante, que todo mundo me chamou de louco, mas eu acho que valeu muito, tenho certeza que valeu muito a pena, porque lá pelo dia 17 de março de 2020, quando a pandemia, as primeiras cidades a fecharem foi Brasília e Salvador. Rafik, quem é de Brasília ou quem é de Salvador vai saber disso, foram as primeiras cidades que fecharam, e eu tenho cliente nas duas cidades, e aí a turma fechou, aí 2 dias depois fechou em São Paulo, e fechou Porto Alegre, e aí a gente começou a olhar e falei, caramba. Bom, chegou na sexta-feira, eu liguei para todos os meus clientes, para os donos das academias, e falei para eles, olha, tive uma atitude, eu acordei na madrugada de quinta para sexta, desesperado, o que eu vou fazer? Liguei para todo mundo e falei, eu estou cancelando o boleto de cobrança de vocês e continuo atendendo vocês. Mais do que nunca. Eu vou ajudar vocês a solucionar todos os problemas que vocês têm na pandemia. Não sei o que vem pela frente, ninguém sabe, mas eu estou com vocês. E a frase foi a seguinte: eu estou com vocês no momento de alegria e eu vou estar com vocês no momento de tristeza. E o resultado foi positivo. Tá? O resultado foi positivo. Depois a gente recuperou a empresa, obviamente. A nossa agenda é restrita, porque nesse modelo de atendimento que eu tenho, eu não consigo escalar, mas a gente vai chegar lá. Né, Arthur? Né, Gilbert? Né? Essa turma aí eu tomo umas pancadas danadas aí dessa galera. Venho tomando já tem um tempo, mas eu acho que devagarzinho eu estou aprendendo. Né? Mas tem sido muito importante esse desenvolvimento particular, pessoal meu em cima disso. A gente faz o atendimento premium e a gente é absolutamente focado na entrega. Eu vou falar isso de um pouco mais detalhado depois. E durante os vários meses da pandemia, a gente ficou 100% sem nenhum faturamento. Chamei minha equipe e falei, nós vamos continuar atendendo, vocês vão continuar recebendo o salário de vocês,
e eu não precisava dar detalhes para eles se eu estava recebendo ou não, mas eles sabiam que não, mas a gente vai continuar atendendo, porque nós temos uma relação e nós temos algo a cumprir. E tinha alguém lá em cima me falando que esse era o melhor caminho, e eu também acreditava nisso, e a gente fez isso na empresa. Hoje a empresa está 100% recuperada, todos os clientes daquela época continuam comigo, e mais alguns, e o relacionamento se fortaleceu muito por causa disso. Essa é outra empresa da qual eu tenho muito orgulho de falar, porque quando ela foi fundada eu tinha 7 anos, ela foi fundada pelo meu pai. Quem toca essa empresa hoje é o meu irmão mais jovem, meu irmão mais novo, que e essa empresa é uma empresa a gente fabrica kimonos, né? Essa uma empresa nasceu no fundo, literalmente no quintal de casa, na garagem de casa, né? Onde o meu pai, porque eu fazia judô, eu estava começando, já fazia há um tempo, mas eu estava começando no judô, e o professor nosso, que coincidentemente eu estou aqui falando hoje, daqui a pouco, na hora do almoço, eu vou no aniversário dele aqui no Tamboré, que ele faz 70 anos, vou passar lá para almoçar com ele rapidinho, vou dar um beijo, ele está fazendo uma comemoração, que foi meu primeiro professor de judô, da família toda. Ele, nessa época, em 1974, ele virou para o meu pai e falou assim: escuta, por que você não fabrica kimono? Você é um cara criativo, você é maluco, por que você não fabrica kimono? E talvez, né, Jober, ontem a gente estava falando de loucos aqui no nosso Hot City, né? Não é verdade, meu querido amigo? E eu não conheci ninguém na minha vida inteira mais maluco do que o meu pai. Porque hoje, quando a gente fala de kimono, tem um monte de gente aqui que conhece essa marca. Tem gente aqui que já treinou com esse kimono, não é verdade? Não é verdade? Tem gente que conhece. Pois é. E é uma marca... Agora, se você falar que hoje, montar um negócio nesse setor é um negócio bacana, porque tem um monte de gente que faz jiu-jitsu, judô. Agora, em 1974, alguém falar que vai fazer uma fábrica de kimono... Rapaz, a família olhou e falou assim: ô, você é louco? Ele era, né? Ele era um visionário. Enfim, eu não vou me estender muito, mas essa empresa, esse mês de março, está fazendo 50 anos. Né? Ela saiu de uma empresa, não tinha como não falar isso, por causa do propósito do tema da palestra, porque ela saiu de uma empresa de garagem para se tornar a empresa líder de mercado na América Latina também. Né? Foi a maior, hoje não é mais, a gente tem consciência plena disso, mas durante muitos anos ela foi a empresa que mais fabricava, que vendia kimonos para toda a América Latina. Né? E ela sempre foi muito forte no judô, no jiu-jitsu e também no karatê. Né? Então ela fazia para outras modalidades de luta, mas tinha essa força. Teve muita força. E está fazendo 50 anos, uma empresa que vive 50 anos. Hoje no Brasil a gente sabe que não é fácil. Né? E o meu irmão mais novo, que assumiu aí nos últimos anos à frente da empresa. E eu quero só lembrar uma coisa. Todo esporte de contato foi o primeiro a parar na pandemia e o último a voltar. Tá? Só para deixar claro. Para vocês entenderem que a coisa ficou muito difícil e numa fase muito difícil, em que a gente estava lá administrando, inclusive, uma doença séria do meu pai. Bom, não vamos entrar nesse momento, mas a empresa hoje voltou a todo vapor, né, como eu falei, ela voltou a todo vapor, não é a líder de mercado da América Latina, mas é uma das 3 principais empresas do Brasil. Está na cabeça de muita gente que na infância fez judô, ou fez karatê, ou fez jiu-jitsu, né? Tá? E ela tem sempre teve uma penetração muito forte no interior do Brasil, né? Principalmente no sul e na região sudeste, na região sul e na região centro-oeste, e voltou com força total. A outra coisa legal de falar é que a Dragão ela fez kimonos para outras marcas. Ela faz ainda, mas para outras marcas. Tipo Mizuno, tipo Adidas e outras marcas mais. Ela fabrica com a marca, né, com marcas de outras empresas. Tá certo? Mas eu vou me ater mais para falar
da Fitness Brasil, né? Que eu acho que é uma coisa aqui que, inclusive, aqui vários parceiros já tiveram, né? O Ney já palestrou lá, o Ney é da casa, né? A Arthur é da casa, a Gisele é da casa. O ano passado a gente teve o privilégio de ter como keynote speaker Jober Chaves lá com a gente. E esse ano a gente já vai ter aqui, Rafik vai estar com a gente, a professora Raquel vai estar com a gente lá, e tem mais gente que vai estar com a gente, que daqui a pouco a gente vai conversar. O Luciano está batendo na trave, mas estou doido para levar esse cara, eu quero ver se a agenda bate, você vai estar lá com a gente também, quero ver se você tem agenda, se tiver, você vai esse ano, você não me escapa esse ano. Então, assim, eu vou explicar um pouquinho dessa empresa. Essa empresa ela tem 30 anos de história, e a gente faz um evento dela há 25 anos, né? Eu, particularmente, hoje eu sou sócio da empresa, mas eu acompanho a empresa desde o início, em formatos diferentes. Quando a empresa começou há 30 anos, eu era um palestrante convidado, eu era um professor que ia convidado, assim, junto com o Arthur, junto com a Gisele, para a gente dar aula lá. Né? Aí, há 15 anos aproximadamente, eles me chamaram para fazer toda a parte de curadoria pedagógica do evento, tanto na área de gestão quanto na área do exercício físico. Né? E eu assumi essa curadoria e há 10 anos, aproximadamente um pouco mais, 11, um dos sócios lá vendeu uma cota, eles me chamaram, eu falei, vamos encarar esse negócio. E a gente encarou esse negócio, entramos na sociedade e fizemos um exercício muito interessante. Né? E aí, várias coisas aconteceram. Era uma empresa só de eventos. Era uma empresa só de eventos. Veio a pandemia, o que aconteceu? Vamos parar. Então, aí, completando as 3 empresas, na pandemia, a gente estava com os 3 negócios com faturamento zero e com muita dívida para pagar, né? Com muita dívida para pagar. No meio do fechamento da Fitness Brasil, a gente teve uma crise societária bem séria, né? Não entro em detalhe aqui, porque eu gosto de falar de coisa boa e de solução, não gosto de falar de problema a gente resolve. Né? A gente adquiriu as cotas dos outros sócios que, enfim, saíram da empresa. A primeira coisa que a gente fez foi pagar as dívidas, porque o administrativo estava na mão desses sócios anteriores. Reformulamos o posicionamento estratégico da empresa, e fomos para a ação. Né? Aí o que aconteceu? Nós não tínhamos nenhuma expertise em fazer nada online em 2020. A gente nunca tinha feito nada online. Não sabia usar nem o Zoom, o Google Meet, nem lembro se existia esse troço ainda. Beleza? Vocês entenderam a situação? E a gente estava lá. Né? Vamos lá. E paga a dívida, e resolve o problema, e o que vai acontecer com o negócio que é empresa de evento. Na pandemia, evento físico. Eu levei uma surra no último encontro nosso, do Business Club Black aqui, do Jober e do nosso outro amigo lá, o Felipe, é isso? Do outro Felipe. Mas eu levei uma surra, foi a melhor surra que eu levei. Só não foi a melhor porque o meu professor de judô me batia bem. Né? No judô a gente aprendia, tem uma coisa muito importante, né, que talvez tenha me ajudado muito a lidar, né, com essas perdas, né, ou com melhorar a resiliência, digamos assim, que, voltando ao tatame, ao judô, eu fui atleta de performance, não fui treinado pelo Bernardinho, Rafik, mas o meu técnico era um monstro, em vários aspectos da palavra, era um gigante, faleceu muito jovem, mas era um gigante, e a gente chegava lá, o treino no local que eu fazia, o meu treino principal era terça, quinta, sábado e domingo, e a gente competia no final de semana, e a gente chegava lá, na terça-feira, obrigatoriamente, era uma tradição levar a medalha para mostrar para os colegas do campeonato do final de semana, e a gente chegava lá com a medalha, né, todo feliz ali com a medalha, campeão paulista, campeão brasileiro, campeão sul-brasileiro, né? E aí era de praxe, né? Você treinava com a turma, fazia o treino tradicional com todo o grupo, no final, o sensei chamava você ali na frente e falava assim, esse final de semana teve um campeonato, o Saba aqui teve lá, foi campeão, foi vice-campeão, mostrava a medalha e tal, e aí a gente já sabia o que vinha. Aí, pessoal, senta todo mundo, agora vamos fazer o treino do campeão. O treino do campeão era a melhor lição do mundo.
porque a gente treinava com o sensei. E o sensei, meu sensei, o Tico, Carlos Eduardo Mota, vice-campeão mundial, enfim, foi campeão mundial das Forças Armadas, vice-campeão. Ele foi para 2 Olimpíadas, é um atleta muito acima da média. Ele pegava aquele cara que tinha sido campeão brasileiro, campeão de alguma coisa, e para ele brincava com a gente. Ele jogava na parede, ele jogava no chão, ele jogava em cima das cadeiras, ele jogava em cima de todo mundo. E não é porque ele estava te maltratando, muito pelo contrário. Ele estava simplesmente te passando uma mensagem. Que a gente precisa aprender todo dia. E que a gente precisa vestir a famosa, o chinelo. Ele falava, muito antes daquela fase das sandálias da humildade, o chinelo da humildade. Porque o judô usa chinelo, não anda descalço no chão. O judô só usa chinelo. Você não pode andar descalço no chão porque o tatame é sagrado e precisa estar limpo. Você não pode pisar no chão e pisar no tatame. Então, com isso, a gente aprendia muito sobre a humildade e você ganhou naquele momento e se tivesse a mesma luta com o mesmo adversário, na mesma final, 5 minutos depois você poderia ter um resultado totalmente diferente e perder. Então, eu acho que a gente foi treinado a isso. A gente foi treinado a perder. E uma das maiores lições, que as pessoas falam do judô é que você aprende a cair. Na verdade, não é isso. Você não aprende a cair. A gente aprende a levantar cada vez mais forte. E a pandemia foi assustadora para a gente. Assustadora para as 3 empresas que a gente vislumbrou. Mas contando, a gente não tinha nenhuma... Voltando, a gente não tinha nenhuma expertise no online e fomos fazer online. Só que quando a gente foi fazer o evento online, na empresa eu tinha 40 funcionários. Eu tinha 40 funcionários antes da pandemia. E aí, quantos funcionários a gente tinha na pandemia? 0 funcionários. Não tinha como. Na empresa de eventos, não teve como. Na consultoria, eu mantive a minha equipe. Eu tinha condições de manter a minha equipe. Estava estruturado para isso. Mas na Fitness Brasil, a gente teve que dispensar todo mundo. Não teve jeito. Porque a gente tinha, obviamente, era uma outra estrutura societária, era uma outra estrutura de governança, e a gente ficou sem 0 funcionário. Fizemos um evento online em 2020. Quem fez o evento online fui eu e contratei uma produtora de evento para fazer junto comigo, e foi tudo novo. Foi tudo do zero. Eu não tinha a menor ideia o que era fazer uma transmissão ao vivo e nada disso. Em nessa semana, aproximadamente, nessa mesma semana, inclusive, na semana que a gente fez esse evento online, que foi final de 2020, na semana que a gente estava aí tentando levantar o negócio, meu pai faleceu, foi a mesma semana, então foi uma turbulência gigantesca, E 2022, a gente fez 2020 e 2021 online, já numa outra estrutura bem melhor. 2022 a gente voltou a fazer o evento presencial. E a gente recuperou bastante o negócio, já em 2022. Recuperamos bem o negócio. Pode-se dizer que a gente recuperou 80%, foi um sucesso em 2022. Em 2023, a gente bateu todos os recordes e a gente consolidou a recuperação da empresa e voltamos aí a performar de uma maneira muito positiva. E esse ponto são pontos do que a gente vivenciou nos 3 negócios, que fecharam rapidamente e demoraram muito para voltar. E aí eu trago para vocês aqui algumas premissas. Então, a primeira premissa, que a gente tem total foco, que é cultural, é na saúde e na doença. Então, se eu estou com você na hora boa, eu vou estar com você na hora ruim. E isso a gente levou junto isso para as 3 empresas. Foi uma coisa muito debatida, inclusive na empresa familiar, na outra empresa com sócios, na minha empresa com a minha equipe, a gente cuidou disso. Respeitar e cultivar a cultura organizacional. A cultura organizacional, para a gente, ela é o ponto principal. Tem uma frase do Kotler que ele diz o seguinte: a cultura devora a estratégia no café da manhã. A cultura empresarial é algo muito forte. É muito forte. E quando você tem princípios, valores, você tem propósito no negócio, as coisas funcionam.
né? E um pouco do que vocês já comentaram, né? Da Gisele e do Arthur aqui, eu sempre cito a gentileza deles, eles são pessoas que, eu não vou ser repetitivo aqui, porque já falaram 2 vezes, mas é exatamente isso, eles têm propósito, né? Tem significado em tudo que eles fazem, não tem como dar errado, né? Eu acredito muito nisso, né? O princípio é entregar mais do que prometeu. Eu acho que, assim, um princípio nosso, em todos os negócios, a gente sempre foi isso, e talvez essa cultura que eu coloquei ali em cima da cultura organizacional vem de uma cultura familiar, de dê o máximo que você pode, sempre. Tem a ver com o que o Rafik falou aqui na palestra. Cara, não tem limite. O limite, ele precisa ser ultrapassado. E quando você consegue entender isso, que o limite precisa ser ultrapassado e você tem que ser mais forte emocionalmente, principalmente emocionalmente, para lidar com a força física, com o cansaço, né, com as questões sociais, com todas as adversidades que aparecem, é a cabeça que comanda, né? Então essa cultura ela é fundamental. E a gente fala isso para vocês e trago um pouco da questão familiar, porque tem uma história muito simples para contar. O meu avô veio para o Brasil, pai do meu pai, com 14 anos, do Líbano, sem dinheiro no bolso, sem falar uma palavra de português, sozinho no navio. Ele falou assim, mas quem estava esperando ele no Porto de Santos? Ninguém. Porque os meus bisavós foram com ele até o Porto do Líbano, de Beirute, colocaram ele no navio e perguntaram, esse navio vai parar onde? Vai parar em Nova York, vai parar em Santos ou vai parar em Buenos Aires? Mas eles vão descer aonde? Aonde deixarem. Né? Então, um cara que chega no Brasil, sem dinheiro, com 14 anos, sem falar uma palavra de português, né, é louco. Mais um maluco na família aí. Né? E meu avô viveu até 94 anos, e ele... um detalhe, né? Porque ele não chegou aqui em Porto de Santos e veio trabalhar em São Paulo. Ele foi trabalhar numa cidade a 150 quilômetros de Cuiabá. Por quê? Porque alguém falou para ele, num boteco em Santos, no Porto, que lá tinha oportunidade de trabalho. Podia ser bem mais perto. Né? E meu pai nasceu lá, inclusive. Né? A família toda foi para lá. Então, não vou entrar em detalhes aqui, mas são coisas que a gente conversava com meu pai, como eu converso hoje com a minha única tia que é viva, e elas falam assim, mas qual é a dificuldade? Porque eu queria fazer isso, e eu escutava isso do meu pai, qual é a dificuldade? Vai lá e faz. Vai lá e faz. Como o meu avô falava, escuta, qual é a dificuldade? Não estou entendendo. O problema é trabalhar mais de 8 horas por dia? Trabalha 30 horas por dia. O problema é não dormir direito? Não dorme. Se precisar, não dorme. O que você quer? O que está dentro do seu coração? Então, a força vem de outros mundos, né? E aí tem um princípio que é entregar mais do que prometer. Isso sempre foi uma coisa muito doida, né? Ele chegou lá em Rosário Oeste, que é uma cidade que é um ovo hoje no norte do Mato Grosso, é noroeste do Mato Grosso. E eu estive lá agora, ano passado, eu vou com frequência, né? Visito a galera lá com frequência, e é interessante porque a cidade continua sendo um ovo. Né? E imagina isso há 100 anos atrás, né? Como era. E ele sempre entregou mais do que prometeu. Ele chegou lá, começou a trabalhar, e aí veio, dali a pouco ele foi o primeiro cara que levou a primeira jardineira entre Cuiabá entre Cuiabá e Rosário, primeiro lampião a gás, primeira padaria, e aí virou um empresário de sucesso. Era um cara que tinha uma cabeça empreendedora, né? Para a época era uma coisa fora da curva. Outra coisa, o propósito é promover conexões saudáveis e gerar bem-estar. Isso é uma coisa que tem que estar no nosso propósito o tempo todo, né? E a gente faz isso na Fitness Brasil, a gente faz isso na Wellness, na Saba Consultoria, a gente faz isso na Dragão, isso está muito alinhado em todos os propósitos. A gente cuida muito bem da equipe, a gente acolhe, né? A nossa equipe, o nosso time são parceiros de negócio. E cuida mesmo, né? É o ponto de cuidar de verdade. Né? De ajudar e colaborar. Fábio, mas às vezes vocês tomam uns tombos aí da galera, toda hora. Mas a gente tem que acreditar, meu. E é ir para cima e acreditar, porque sempre você vai ter retorno de gente boa.
A marca é um patrimônio muito valioso como o seu CPF, né? Eu sempre acreditei que o CPF é uma das coisas que a gente mais precisa respeitar na nossa vida. Na minha opinião, pagar a conta em dia é uma coisa que eu entendo como também um princípio importantíssimo. Eu, obviamente, convivi com pessoas que não deram tanta importância para isso, o Arthur conhece bem essa história, e a gente acaba tendo que ou rompe, ou assume, ou muda, porque não dá para conviver com pessoas que não valorizam, né, a sua marca, que muitas vezes é o nosso nome, o nome da nossa empresa, é quem alia com a gente, e o nosso CPF. Para mim, essas coisas são absolutamente valiosas e precisam ser preservadas. E marketing sem miopia, né? Eu não tenho a experiência do mundo digital que vocês aqui dominam, e é lindo ver. O que o Denis falou aqui, eu entendi um pouco, cara. Mas eu achei legal pra caramba o que você falou, Denis. Eu achei demais. E quando você mostrou a imagem da praça, eu falei, é isso aí. É isso aí que eu não sei fazer. Porque eu quero chegar, eu quero que todo mundo chegue lá, mas eu não sei quais são os caminhos, cara. E você mostrou isso para mim, muito claramente. Né? Então, quando a gente olha para isso, a miopia de marketing, né, que é uma das maiores, eu acho que é o berço do marketing no mundo, é um texto que foi feito em 1960, um artigo científico, por um americano da Universidade de Harvard, chamado Theodore Levy, onde ele fala de miopia de marketing. E miopia de marketing nada mais é do que a confusão entre produto e negócio. O meu produto e o meu negócio. Quem confunde produto e negócio tem uma chance enorme de errar e não dar certo. E alguém falou ontem, acho que foi o Robson que comentou ontem da Cacau Show, né? E eu gosto muito do exemplo da Copenhagen, porque a Copenhagen, o produto deles é o chocolate de alto padrão, de alta qualidade, mas eles vendem presente. Né? Assim como o Rolex, né? O Rolex, que é um relógio, e ninguém compra um relógio Rolex para ver as horas, porque as horas é só você pedir hoje, olhar no seu celular ou pedir para alguém do lado. Você não precisa comprar um relógio de 250 mil reais para ver as horas, porque na verdade quando você põe um relógio no pulso, um Rolex no pulso, você não está comprando um relógio, você está colocando uma joia no pulso. Né? A mesma coisa o McDonald's, que é uma lanchonete, é um restaurante, mas eles não vendem, na verdade, o lanche. Eles vendem muito mais do que isso, que é a agilidade, a velocidade, o atendimento rápido. Eu estudava, eu tinha 15, 16 anos, quando nasceu a primeira loja do McDonald's, ali na Paulista, na Joaquim Eugênio de Lima, na esquina, eu estudava do lado, no Colégio Objetivo ali. E eu lembro do dia da inauguração, nós fomos lá, ficamos numa fila de dois, e aí duas quadras ali dando volta, né? E o que foi interessante ali nessa experiência, cara, sensacional, foi que quando eu nunca me esqueço disso, eu tinha 15 anos, 16 anos, a gente chegou no balcão e tinha um negocinho lá, só os velhos vão lembrar disso, vocês são muito novinhos aqui, os velhos vão lembrar, e tinha um cronômetro, se passasse de 1 minuto, se o cara demorasse 1 minuto para te dar o lanche, ele te devolvia a grana, e você ficava torcendo, né, para você comprar mais um, né? Ficava torcendo para não trazer, os caras traziam em menos de 1 minuto para você. Isso foi o lançamento do McDonald's aqui. Então, a miopia de marketing está exatamente nessa história de você não misturar o produto com o negócio. O produto é uma coisa, o negócio é outra, eles têm que estar muito alinhados. E Theodore Levy justifica isso, só para concluir esse tema, ele diz o seguinte, que as ferrovias quebraram nos Estados Unidos nos anos 20 do século passado por miopia de marketing, porque elas entraram em crise, as ferrovias entraram em crise, e os donos das ferrovias, com miopia de marketing, investiram em quê? Investiram nos trens, vamos melhorar o trem, vamos melhorar o assento do trem, vamos melhorar o conforto, vamos melhorar a velocidade da locomotiva. E, na verdade, ninguém queria saber disso. As pessoas não estavam atrás do trem, elas estavam atrás do negócio. Qual era o negócio deles? Transporte. Porque nessa época aumentava demais o quê? Aumentava a aviação, crescia, os automóveis começavam a ser produzidos, tinham inúmeras outras opções de transporte. Então o cara não entendeu que ele estava no mercado, ele não estava no mercado de trem, ele estava no mercado de transporte. Aí está a miopia de marketing da confusão entre o produto e o negócio. A Copenhagen está vendendo presente, a Rolex está vendendo joia.
E o McDonald's está vendendo agilidade, e esse é o grande ponto do negócio. Né? E eu acho que eu vejo isso com uma clareza no que vocês fazem muito grande. Vocês são mestres nisso. Podem não entender dessa teoria, ou talvez não conheçam, ou conheçam o que eu acabei de falar de Theodore Levy, do texto da miopia de marketing, que é publicado em 1960, gente. Não estou falando de uma coisa atual. Mas é atual hoje. E para o meu mercado particularmente, de academia, por exemplo, os caras continuam fazendo uma baita confusão entre produto e negócio. O texto é atual demais para esse mercado hoje. Né? E vocês trazem um olhar muito positivo em relação a isso. Clientes precisam de muita atenção e não clientes também. Isso é uma grande sacada que a gente fez com as academias, inclusive na pandemia. Porque ninguém começou a dar bola para os clientes. Fechou a academia. E aí, quem conversa com os clientes? Ninguém conversou. E a gente começou a falar, não, cara, tem que conversar. Tem que conversar, não é só live. Tem que ligar para os caras, vamos conversar com todo mundo, vamos estimular as pessoas de várias outras maneiras. Vamos criar rede de relacionamento, a gente tem a ferramenta online para isso. Né? Então não adianta você conversar só com quem é seu cliente, conversar com quem não é cliente também. E é óbvio que para fazer um monte de coisa do que eu estou falando, se você não tiver uma reserva financeira, você trava. Né? E talvez seja uma das grandes lições da pandemia para quem não fazia reserva financeira, e que sofreu muito. Espero que quem não fez, ou quem não tinha, deve ter aprendido com isso. Né? E alguns valores que são importantes para a gente, que é o conhecimento que é a nossa alma. Né? Aí a gente enxerga que disciplina e responsabilidade vão te levar onde você quiser. Disciplina é você com você mesmo, um pouco do que o Rafik colocou aqui. Responsabilidade é essa disciplina, ou seja, essas atitudes que você tem, correlacionadas com a comunidade ou com a sociedade que você convive. Né? Dividir é a melhor maneira de multiplicar. Eu vejo isso de uma maneira, eu quero ganhar junto, cara. Esse negócio de ganhar sozinho, eu sei que não vai dar. E primeiro que eu não sei fazer nada sozinho, eu preciso de gente. E toda vez que eu sento com alguns de vocês aqui, que eu falo um pouco do como foi ontem no Hot Seat, como foi ontem no jantar, como foi hoje no café, como foi ontem no almoço, entendeu? A gente começa a conversar e quando você divide alguma coisa, você está sempre aprendendo e aprendendo demais. Para mim, um dos pilares mais importantes da minha trajetória profissional, é isso aí para mim. Eu sou inconformado, quando a pessoa, não dá certo, por que não dá? Vamos sair na porrada aqui, mas vai ter que dar. Esse negócio vai ter que dar. Não é acatar passivamente o modo de pensar de um grupo. Não, isso daí não funciona. Né? Eu escutei isso muito no começo do mercado ali nosso de academia, quando você fala, academia em shopping no Brasil não dá certo. Por quê? Porque abriu uma em Santos, não deu certo, abriu uma em Londrina, não deu certo. Falei, e é isso? Academia em shopping é um fenômeno no mundo todo. E aqui, porque vocês abriram... Quem que estava por trás? O que fizeram? Como é que foi a negociação? Aonde erraram? Para com isso. Né? Então, a gente tem que ser realmente inconformado. Né? Penso no meu avô, quando eu falo isso, eu falava assim, mas qual é o problema? Né? Ele diria assim, qual que é o problema? Brimo. Né? Persistência gera bons resultados. Persistência gera bons resultados e constância é a base de todo o processo. Né? Para mim, assim, constância, frequência. Né? Alinhei muito, Rafik, com o que você falou, porque para mim, cara, talvez por causa do esporte, por causa de algumas outras coisas, é constância, cara. É constância, é treinar, é treinar, é treinar, é treinar, é treinar, é treinar. E quando estiver cansado, é treinar, e não tem parada. É só assim que você vai chegar em algum lugar. Né? Bom, aí eu quero trazer rapidamente aqui na reta final do meu tempo para vocês um pouco da Fitness Brasil, né, que é o nosso posicionamento. A gente é uma plataforma omnichannel. A gente representa uma instituição chamada IHRSA, International Health Racquet Sports Association, uma associação do mundo de academias. Inclusive, eu estava... Eu estava com a passagem comprada, aconteceu quarta, quinta e sexta o evento nos Estados Unidos, meu sócio foi, e eu cancelei a viagem para estar aqui com vocês, falei para o Arthur, vou cancelar e eu venho para cá, porque eu não queria perder esse encontro com vocês, de verdade. Eu cancelei a visita lá, eles são um evento, é o maior evento do mundo, um dos maiores eventos do mundo. Nosso evento aqui está indo num tamanho grande, eu acho que a gente está, modestamente falo isso com muito pés no chão, né? O nosso tamanho está
bem parecido com eles, eu acho que está já um pouquinho maior, mas não dá para falar isso, deixa eles acharem que eles são maiores, né? Mas a gente é um ecossistema de saúde, de esporte, de fitness, de bem-estar, né? Nosso negócio é entregar agora esse reposicionamento 365 dias por ano para transformar a vida das pessoas. Aqui está uma rede de relacionamento que a gente tem, nutricionistas, profissionais de educação física, todos os profissionais da área da saúde, do outro lado todas os ambientes, né? O consumidor final, a gente está fazendo um esforço danado para cada vez mais abranger os simpatizantes, porque tem muita gente que não é praticante, que é simpatizante, né? E aí eu digo para vocês, o Brasil tem um mundo gigantesco de pessoas que não são praticantes, mas são simpatizantes. Se você tiver produto para o simpatizante também, nossa, você vai vender muito, porque as pessoas sabem que isso faz bem. Nossa rede de relacionamento é grande. A nossa plataforma hoje, ela, como eu falei, nós éramos uma empresa de eventos, puramente. E desde que a gente assumiu a empresa agora no pós-pandemia, a gente reformulou e falou, a gente não é mais uma empresa de eventos, nós somos também uma empresa de eventos. E esse é o nosso mote, com essa nova, essa nova fase da gestão da empresa. A gente continua tendo o nosso evento principal, que é a ISA Fitness Brasil, já vou mostrar algumas imagens para vocês conhecerem um pouco melhor. A gente desenvolveu o panorama setorial, vou passar rapidinho, a gente tem uma programação de educação online, a gente tem o FitBR News, que é praticamente uma agência de notícias já, o FitBRcast, né, e o guia e também o Banco Fitness, que a gente desenvolveu aí em parceria com uma empresa. Só para a gente falar aqui, o panorama setorial, a gente trouxe a UI, a Ernst Young, a antiga Ernst Young, hoje eles chamam de UI, para desenvolver todo o setor, né, todo o setor mais profissional tem o seu panorama setorial, nós não tínhamos, e nós entendemos por ser uma empresa agnóstica que a gente poderia entrar nesse setor e já estamos indo para a terceira edição. Vou passar para vocês por WhatsApp o panorama da segunda edição, que já foi publicado, e a terceira edição vai ser publicada aí até agosto, nosso evento. Então, é um relatório que tem dados importantes do nosso setor. Aí a gente tem o FitBR News, que é uma plataforma de conteúdo gigantesca, né? Estamos transformando isso numa agência de notícias, que é um outro patamar, né? Tem muito conteúdo aí acontecendo. A gente tem o guia, opa, peraí, pulou mais aqui, o cast, que isso tem ajudado a gente enfim, vocês conhecem isso melhor do que eu, né? Mas tem voado, né? Tem voado no nosso mercado, tem ajudado a gente a ganhar expressão no mundo online, né? A gente tem um guia. É interessante, essa coisa do guia parece uma coisa simples, mas todos os nossos fornecedores estão aqui. Porque as pessoas às vezes ligavam para mim lá no escritório e falavam assim, Fábio, me indica um piso, me indica um professor para fazer um treinamento, me indica, eu falo, cara, peraí que eu vou pegar aqui. Aí eu pegava na minha agenda particular, eu falei, peraí, vou fazer um guia decente. E a gente criou um guia e que está tudo lá. O cara consegue pesquisar tudo lá para a solução para todas as pessoas, né? Todos os nossos parceiros estão presentes. Desenvolvemos um projeto junto com a Faculdade Forte, de um parceiro antigo nosso, parceiro meu, parceiro do Ney, parceiro do Arthur, que é o Fábio Mazoneto, que é um parceiro nosso de muitos anos. A gente desenvolveu junto com eles uma programação, uma plataforma, uma assinatura online com 2 programas, que é o programa técnico de exercício físico e o programa de gestão, né? Começou agora, está decolando bem, está indo muito bem. E o Banco Fitness para soluções financeiras, a gente fez uma parceria com a Kikin. Rapaz, é um negócio sensacional, cartão, e a gente já está numa fase bem... Isso tudo é projeto de 2023, tá, gente? Essas últimas coisas, tudo que foi lançado em 2023, onde a gente está construindo aí uma boa relação. Esse ano que passou, que eu falei que a gente bateu todos os recordes, vocês falam assim, mas que tamanho que é esse negócio aí? Talvez para vocês seja pequeno que eu vou mostrar, ou grande, eu não sei, né? Mas para vocês terem uma ideia, a gente fechou no evento do ano passado aproximadamente mais de 200 milhões em negócios, né? Nós tivemos a presença de 22 mil pessoas, inclusive tomei uma ralada do Jober no último encontro por causa disso, né? Quando ele soube do número, porque ele estava lá, ele viu a galera, mais de 14 milhões de público impactado em mídia, né?
92 a gente teve de NPS 12 expositores, que é o nosso público principal. São 102 veículos de imprensa que estiveram presentes com a gente, 26 mais o DF estados como participantes e 14 países. A gente tinha uma programação Latam lá, a gente teve uma programação de conteúdo Latam e vem muita gente de fora para o nosso evento. É o maior evento da América Latina, né? E a gente tem 16 mil metros, 16.800 metros de feira lá no Transamérica em São Paulo. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa! Não, peraí. Aqui tem um videozinho, peraí, aqui tem um cliquezinho, ali tem um cliquezinho, não? Senão eu passo para frente, qualquer um. Aqui só para vocês terem uma ideia, isso aqui o evento foi, eu acredito que às 7 da manhã ou às 6 da manhã, a gente estava preparando para abrir, aqui é só um vídeo, e ali são os nossos parceiros, né? Costumo dizer que são os nossos maiores parceiros, são os nossos palestrantes, os nossos professores. Para vocês terem uma ideia, a gente trouxe 150 palestrantes o ano passado. 150 profissionais palestraram no evento. É gente pra caramba, né? Você fala, vocês são malucos de trazer 150? Sim, a gente continua. Né? A gente continua porque a gente acredita bastante nisso. E é um negócio legal porque tem uma energia muito boa, tem um clima bacana, né? Os palestrantes, vários palestrantes, quando a gente não convida, o pessoal fica bravo com a gente. Pô, por que você não me chamou esse ano? Eu falei, cara, não deu para encaixar, mas o ano que vem você volta de novo. Né? Então é bem legal porque a turma vai com prazer e a gente procura dar a maior atenção, o maior cuidado, acolher realmente da melhor maneira possível para essa turma. Aí tem algumas fotos do evento, aqui é a nossa plenária. A nossa plenária aqui a gente tem... São 6 plenárias, para vocês terem uma ideia. Esse ano a gente repete. Ficou um pouco maior esse ano, porque a gente mudou de lugar. Mas tem a plenária 1 aqui, a 2 aqui, nessa menor. Aqui tem a 3 e 4, que a gente faz ela separada ou junta. Tem uma tela aqui de LED de 21 metros por sei lá quanto aqui, 4, 5, sei lá. 21 metros por 3, eu acho, ou 4. Aí tem a plenária 5 e esse cara aqui está na plenária 6. Né? Então são 6 plenárias e que em algum momento todas funcionam juntas e em momentos separados. Por exemplo, o Jobert foi keynote speaker, então ele deu palestra para as plenárias 3 e 4 integradas. Tinha gente dos dois lados nas plenárias assistindo a fala dele. Né? Quando é keynote speaker, junta todo mundo. Um pouco da feira, que não dá para ver muito aí, mas a feira estava cheia, né, Gilberto? Estava bem lotada o ano passado. Um pouco das nossas ações, das atividades. Aí, poxa, estou apanhando aqui, gente. Peraí, calma que eu vou. Estou cometendo erro primário aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui. Então aqui ó, também o outro olhar aqui da plenária. Aí o outro ano, o Bernardinho, quando a gente fez 20 anos. Algumas pessoas que a gente já levou. O Botini teve ano passado com a gente. Ano passado teve aí, ó, Gilberto Chaves ali com a gente, ó, sorrisão. O Gilberto deixou meu sócio tímido na live, Gilberto. Você lembra o que você falou para ele? Você falou que ele era lindo, cara. O bicho todo tímido, Arthur. Ele falou que falou, Gustavo, você é lindo. O Gustavo ficou roxo ali, absolutamente envergonhado. Né? O Guga teve com a gente também, foi um sucesso, um bate-bola que eu fiz com ele. O Amorim, tem muita gente, cara, tem muita gente boa aí que teve com a gente. O Cortella aqui, o Clóvis aqui, aí um pouco a entrada da feira, né? Aí aqui, opa, volta. Aqui o Geringer, o Max, e aqui esse ano a gente faz 25 anos desse evento. Né? Esse ano a gente vai fazer 25 anos, vai acontecer dia 22, 23 e 24 do 8. Eu faço questão de convidar todo mundo do Black, tá? Depois eu vou mandar convite para todo mundo. Isso já está... Se vocês puderem ir assistir lá, vai ser bem bacana. Alguns de vocês vão estar lá presentes para palestrar. E aqui, o ano passado, no final do ano, a gente faz algumas ações sociais. A gente fala pouco das ações sociais. O ano passado, e a gente manda sempre um presente, né? Eu acho que Arthur, Gisele devem ter recebido. Gilberto recebeu a caneca, não? Recebeu a canequinha que a gente mandou uma caneca legal para a turma toda.
E a gente recebeu, deve ter recebido também, não recebeu, Ney? Deve ter recebido, Ney. Isso o ano retrasado. A gente mandou para todos os nossos parceiros, expositores, pá. E esse ano, todo final do ano, a gente faz um projeto. E esse ano a gente resolveu, o volume tá para cima, a gente fez uma ação um pouco diferente. Né? Então, ao invés de a gente usar a verba para presentear os nossos parceiros, a gente resolveu colocar mais o investimento nas ações sociais. Vou soltar o vídeo aqui, pode ser? Nesse final de ano, planejamos enviar um presente especial a todos os nossos parceiros, como uma forma de agradecimento e conexão. Pensamos em várias opções, mas tinha de ser algo que realmente fizesse sentido, algo que tivesse a ver com nossos valores e que também pudesse ser uma centelha na mudança social. Foi assim que resolvemos transformar a verba destinada aos brindes em uma ação de impacto social. No dia 2 de dezembro de 2023, organizamos uma manhã de atividades, brincadeiras e brindes para a ONG Talentos do Capão, que oferece modalidades como natação, teatro, balé, a mais de 200 crianças e jovens do Capão Redondo, em São Paulo. E esse é o nosso presente de final de ano para você, porque acreditamos na união de forças, na transformação que o esporte e a atividade física são capazes de fazer na vida de todas as pessoas. E todos nós somos parte disso. Que 2024 seja repleto de saúde e sucesso, que possamos somar esforços para enfrentar os desafios com disciplina, inconformismo, coragem, promovendo igualdade, inclusão e bem-estar. Muito obrigado pela parceria e que venha uma temporada de muita prosperidade e paz. Feliz Ano Novo! A gente mandou um cartão pelo correio para todos os parceiros. A gente mandou um cartão assinado à mão, até a turma do Marte falou assim, Fábio, vamos assinar e carimbar. Eu falei, não tem carimbo porra nenhuma, desculpe aqui a palavra. Eu quero assinar na mão, na munheca, nós vamos assinar. Né? Então, assinamos mais de 500 cartões, mandamos para casa de todo mundo um cartão que tinha lá uma mensagem e tinha um QR Code. E quando a pessoa baixava lá, baixava o QR Code e baixava esse vídeo para as pessoas assistirem. Foi bem bacana, muito legal. Já é uma entidade que a gente ajuda há muito tempo, tá certo? Então é isso, a gente trouxe aqui um pouco da minha mensagem para vocês, fiz um resumo rápido, eu trouxe um presente para vocês aí, está na mão das meninas, pode distribuir por gentileza. Eu quero agradecer muito a atenção de vocês e muito obrigado pelo que eu estou aprendendo com vocês aqui. Valeu, obrigado. Valeu. Esse livro, o Mexa-se, é um livro que vocês estão recebendo aí, é um livro que eu fiz a primeira edição dele em 2003. Ele já está, eu acho que na 4ª ou 5ª edição, não sei direito. E esse livro, ele virou livro didático. Toda escola pública tem no Brasil. Toda escola pública virou um livro. Não foi feito para isso, mas virou um livro didático, né? Então, e aí eu queria dar para vocês aqui, cada um vai receber um exemplar. Aí fica, eu sei que quem vai viajar vai botar na mala, vai depois me xingar um pouco, porque é pesado, danado. Mas foi por isso, inclusive, que eu troquei a camisa, vocês entenderam, né? Ivan, cadê você, Ivan? Entendeu, Ivan? Eu carreguei toda, porque essas caixas não são leves não, cara. Eu desci do meu apartamento para o carro, ó, fiz três viagens ali, a camisa já estava toda, se eu tivesse com essa aqui. Tá bom? Então fica aí uma mensagem para vocês. Mexa-se, só uma coisa aqui, ó. Mexa-se não é um livro de exercício físico. É um livro para tirar a gente do sofá em todos os aspectos, principalmente aqui, ó. Ele não quer mexer com o músculo, ele quer mexer, antes de mexer com o músculo, com a cabeça das pessoas. Esse é o grande ponto. Pessoal, um abraço para vocês mais uma vez, muito obrigado pela super atenção aí. Bom, Fábio, primeiro parabéns, né? A palestra foi legal, dá para ver que tem muito campo de batalha aí no que você falou, né? Eu queria, talvez, assim, entender um pouco melhor como é que você fez para superar a crise, as duas crises que você passou, mas principalmente do ponto de vista das pessoas, né? Porque do ponto de vista técnico, sei lá, você consegue estudar
atender, aplicar, mas do ponto de vista de pessoas é sempre um pouco mais complexo. Aí eu queria escutar de você assim, como é que foi isso e quais são os princípios que você tirou disso para a gente aplicar aqui no nosso negócio. Cara, especificamente nas outras duas empresas, na de Kimono, o meu irmão super habilidoso com o time, né? Acho que a gente tem uma coisa muito bem preservada, que eu acho que vai além da cultura organizacional, que é a cultura familiar, de cuidar de gente, cuidar de pessoas. Isso é uma coisa que é valor. Então, assim, na Dragão a gente cuidou muito da equipe. Na minha empresa de consultoria, que sou só eu, não tinha sócio, então eu faço do meu jeito. A gente não teve nenhuma crise, porque a equipe está... Eu tenho uma baita equipe, tenho um baita time, tenho o melhor time do mercado, eu falo isso para eles, eles são melhores do que eu, no que a gente faz, eles são melhores do que eu, são muito bons, são muito competentes. Então, foi leve fazer isso, porque é o que as pessoas precisavam. Né? Vou falar dessas duas primeiro, depois eu vou na maior dificuldade. O que aconteceu aqui? Né? A minha equipe falava assim para mim, cara, a gente está cuidando, eu vi isso, a gente está cuidando de todo mundo. Porque, vou dar um exemplo para vocês, na consultoria a gente faz uma reunião por semana com os clientes online. Então, a gente começou a fazer reunião o dia inteiro, todo dia, com os clientes. Porque eles precisavam de suporte, as academias estavam fechadas, então, o que eles iam fazer? E eles precisavam de direção. Então a gente fez uma agenda absolutamente intensa de atendimento. Então a gente começou a cuidar muito da equipe. E o que eu percebi com a minha equipe? Essa equipe especificamente, que eles precisavam de cuidados. Pô, a gente está cuidando de um monte de gente, quem é que está cuidando da gente? Entendeu? E aí, cara, é aquela história. Eu não vou, se eu for fazer a pergunta, quem vai cuidar de mim? Antes disso eu tenho que saber o que eu tenho que fazer. Eu tenho que cuidar deles. Então a gente tomou um monte de atitude, mas um monte de atitude com a equipe para poder trabalhar o emocional deles. Porque estava todo mundo abalado, ninguém sabia o que ia acontecer. Mas o mais importante era a equipe. Né? Eu acho que uma empresa de serviço, uma opinião muito particular, respondendo melhor a tua pergunta, uma empresa de serviço, se ela não cuidar bem das pessoas, ela vai deixar de existir, cara. Né? Ela precisa cuidar das pessoas. Empresa de serviço é cuidar de gente. Né? E dá para cuidar de gente e fazer muito dinheiro. Porque o nosso negócio não tem romance. Nosso negócio é lucro. Nós não temos romance, é lucro. O foco é ganhar dinheiro. Só que dá para fazer tudo isso com todo esse foco, sendo muito generoso e cuidadoso com as pessoas. Tenho total convicção nisso. Obrigado. Primeiro, parabéns, muito inspirador, assim, tudo que você apresentou aqui. Quando você apresenta a Fitness Brasil, que era uma empresa que só fazia eventos, de repente, em 1 ano e meio, não sei quanto tempo demorou, você apresenta um portfólio de produtos incrível, um ecossistema muito interligado. Como acontece isso dentro da empresa? Você tem uma área de inovação? Como que funciona assim? Eu queria que você falasse, mas muito rapidinho, assim, né? Sei lá, se der. Mas como que funciona esse processo criativo? Porque tudo faz muito sentido. É tipo... na minha cabeça, eu não entendo muito desse mercado de fitness, enfim, mas o que você me apresenta é tipo, é como se só tivesse vocês no mercado, porque vocês englobaram tudo. É um ecossistema muito robusto, né? Não, nossa equipe de inovação, sou eu e o Gustavo, a gente trabalha na raça, a gente está atento ao que está acontecendo, a gente vai na percepção mesmo, não tem. Se eu falar que eu tenho uma equipe de... Não, eu tenho... A empresa, o Gustavo é o diretor executivo, o Gustavo é meu diretor, ele está na frente, ele é o administrador, ele é na unha do mosquito, sabe? É o mala que... Eu brinco com ele, é o mala que faz as planilhas, que controla. Eu digo que é o melhor sócio que alguém podia ter, é o melhor administrador que alguém podia ter, porque o cara é super organizado e super controlado. Quem conhece ele sabe o que eu estou falando, é sensacional. Eu sou um cara que viajo mais, que crio mais. Né? Eu queria que ele estivesse aqui, inclusive. Né? Acho que é importante estar aqui para a gente criar uma disrupção. Eu sou um cara que estou tentando
criar disrupções, né? Estando com vocês aqui, com outras pessoas, eu gosto de escutar. Mas a gente que desenhou isso com base no que a gente acredita, enxergando a necessidade do mercado. Porque o que a gente fez em tudo isso, falar assim, o que a gente fez? A gente fez um focus group. Isso foi tudo ideia nossa. Vamos fazer um focus group. E começamos a perguntar para os caras o que é. E como eu rodo muito o mercado, cada semana eu estou num lugar, por causa dos meus clientes, eu vejo muito a necessidade da dor do cara. Tanto do dono de academia, como dos gestores. Né? Só para vocês terem uma ideia, o Brasil tem entre 40 e 50 mil academias. Né? Entre 40 e 50 mil academias, e a gente tem 750 mil profissionais de educação física registrados no Conselho Federal de Educação Física. Significa o seguinte, que é o meu projeto, que eu nem falei dele aqui, que é o meu projeto que eu estou trabalhando nele agora. Que assim, desses 750 mil profissionais de educação física, uma boa parte desses caras quer empreender. O cara quer ter o seu Você S.A., entendeu? Ele quer ser o personal, ele quer montar seu estúdio, e eu estou de olho nesse cara aqui. Né? Não estou de olho nas 50 mil academias. Esse é um público também, mas a gente... Quem falou isso foi o Carlos. O Carlos fez um comentário muito importante em algum momento. O Carlão trabalha com a gente também. O Carlão é nosso braço de ads, né? De Google Ads, né, Carlão? E o que acontece, cara? O maior dor desse mercado é gestor tático. Gestor tático. A capacitação de gestor tático. O projeto nosso lá, né, Rafik? O projeto nosso lá é aquilo ali, cara. É aquele projeto. E é o que eu faço. Hoje, 80% do meu tempo de consultoria é capacitando gestores. Então, assim, a dor está exatamente aí. Mas tá aí o... Espero ter respondido aí para você. Deixa eu comentar um pouquinho. Eu conheço a Fitness Brasil também desde o início, né? A Fitness Brasil ela começou não só com curso, mas começou com o campeonato de aeróbica lá em 1987 e veio crescendo. E ela sempre foi disruptiva na área de educação física. Né? E eu tenho uma gratidão. Tinha uma coordenadora que chamava Terezinha, que é uma amiga nossa, uma querida, e eu com cabeça de professor, né? Que eu dei aula há 25 anos na universidade, e curso e tal, e estava com a vida legal, e era isso que eu tinha visão. E a Terezinha sempre teve também uma visão de mercado. Né? E um dia a gente foi fazer uma reunião, porque eu também entendi a preocupação dela na qualidade do atendimento. Por exemplo, ela fazia uma reunião, dessa reunião a gente discutia qual era o conteúdo que ia para a Fitness Brasil. Né? E foi a primeira vez que eu vi isso, porque a gente falava assim, não, já sei tudo que já tenho conteúdo na minha cabeça, eu vou e dou aula. E aí a gente foi tomar um café para acertar o conteúdo e tal, e ela falou, você vai entrar naquela livraria e vai comprar 2 livros. Segredos da Mente Milionária e Pai Rico, Pai Pobre. Estou falando isso, cara, há uns 18 anos atrás. Foi a minha virada de chave para entender que eu precisava começar a empreender e não ser só professor. Ali foi a minha virada de chave. Então, a Fitness Brasil, de uma forma indireta, né, através de uma coordenadora, fez uma virada de chave na minha cabeça que eu comecei a entender que eu precisava empreender. Então, é um detalhe que aconteceu assim, Deus, né? Vamos falar, vamos ser verdadeiros aqui. Deus coloca uma pessoa, às vezes, à nossa frente, que mostra um caminho que a gente não está enxergando. E desse grupo aqui, mudando um pouquinho de assunto, já surgiu um negócio também que o Rafik me ligou. Cara, eu tenho um projeto assim, assim, assim. Cara, eu quero que você faça parte desse projeto. Falei, cara, vai ser um prazer. Mas como é que é o projeto? Ele me apresentou, falei, quero trazer uma outra pessoa. Quem? Quero trazer o Fábio. Porque o Rafik fala de mentalidade, eu vou falar de marketing, e o Fábio vai falar de gestão. Juntamos as forças. Então, daqui podem surgir outros negócios. Assim como a Fitness Brasil lá atrás me deu essa virada de chave, como aqui apareceu essa possibilidade de uma parceria, né, que eu conheço o Rafik também há muitos anos, e o Fábio, por 30 anos, quando ele usava ainda bermuda de lycra, roupa abertinha aqui no abdômen, e dançava aeróbica. Entendeu? Que ele trocou o kimono pela lycra, e o pessoal do judô até hoje não entende como é que ele fez isso, mas tudo bem. Mas é uma amizade
O que é, Fábio? Nada, nada. Fala aí, olha o Nate entregando, ó. Vocês já viram, imagina a cena, o Arthur de Lycra com uma abertura aqui, mas só não pensa nisso à noite, senão você não dorme. Entenderam, né? Entenderam quem é, né? Entenderam, né? Continua. Bom, voltando para o assunto sério aqui. Não, e aí surgiu essa parceria, né? Uma parceria de um negócio também interessante, que também a gente já está em negociação aqui com a Eduz, né, para levar esse projeto para lá. Esse projeto também está indo para as academias, a gente teve uma outra visão, enfim. Então, daqui podem surgir negócios, né? Então, por isso que um dos motivos da gente ter mudado para cá também, fazer o almoço aqui, fazer o jantar aqui, fazer o coffee break, que aí as pessoas se conhecem e, de repente, pode ter um start aí de um novo projeto, um novo negócio. Tá bom? Gente, o almoço já está servido, né? Vocês podem já se deslocar para lá. E uma salva de palmas aqui. Agradeço o Fábio pela compartilhar aí a vivência dele. Nossas empresas nem sempre são empresas perfeitas, né? E trazer os perrengues também é uma forma de crescimento.